Boa noite a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pode se assentar. Que alegria estarmos juntos nesse verãozinho quente, né? Mas louvado seja Deus por isso também. Meus irmãos, quero saudar a todos, né? Nosso irmão Evandro fez isso no começo, mas depois chegaram outros irmãos. Nós queremos saudar a todos que estão nos visitando nesse momento, nessa noite. Que vocês sejam muito bem-vindos. É uma alegria para nós tê-los em nossa comunidade de fé. Amém? Meus irmãos, nós vamos dar sequência na nossa série de exposições no livro de Atos. Sabem que nossa dieta de púlpito principal é exposição bíblica. E hoje é a terceira mensagem, a terceira exposição no livro de Atos. E nós veremos o capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo de número 13. Você está com a sua Bíblia, pode abri-la. No aplicativo também vai estar projetado aqui. Mas antes de nós fazermos a leitura do texto, apenas contextualizar o que está acontecendo aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Como vimos, o capítulo 1, ele é marcado pela ascensão, pela ressurreição de Jesus e pela ascensão de Jesus. Mas também, nós vimos a promessa de que o Pai enviaria o Espírito Santo, dando aos discípulos poder e capacidade para testemunharem a respeito de Cristo, desde Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nós vimos que os discípulos têm uma grande expectativa a respeito disso. E eles até perguntam a Jesus: quando isso vai acontecer, Jesus? Mas Jesus os responde dizendo: a vocês não compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Enquanto isso, eles deveriam esperar até que a promessa da vinda do Espírito fosse cumprida. E nós vimos que os discípulos, em obediência a Cristo, fazem isso mesmo. Eles esperam, mas enquanto eles esperam, nós vimos semana passada que eles perseveravam na oração. E nós aprendemos com a vida dos discípulos. Aprendemos sobre a vida de oração que eles tinham, mas também aprendemos com o exemplo de Judas. Foi basicamente o que nós vimos até aqui. O capítulo 1 se encerra, então, com a escolha de Matias, o substituto de Judas no colégio apostólico. E agora, vamos entrar no capítulo 2 de Atos. E resumidamente, nós podemos dizer que o capítulo 2, que é essa passagem de Atos, narra o evento de Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos em Jerusalém. Eu sei que esse texto é um texto muito conhecido, mas por vezes pouco compreendido. Que nessa noite o Senhor ilumine a nossa mente e coração para compreendermos as suas verdades eternas. Eu quero ler com você o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos até o versículo de número 13. A versão que eu estou utilizando é a NVI. Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Obrigado, senhor Ciro. Na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Porto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. No primeiro momento, nós precisamos montar um cenário aqui em Jerusalém. O texto nos informa que nessa cidade haviam homens tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo. E a pergunta inicial que nós fazemos é: o que esses homens estão fazendo em Jerusalém? A resposta é que havia chegado o dia de Pentecoste, versículo 1. E para sabermos o que está acontecendo aqui, o porquê de tantas pessoas irem até Jerusalém por conta do Pentecoste, nós precisamos lembrar o que de fato era o Pentecoste. Pois bem, no calendário judaico de festas, haviam 3 grandes festas judaicas: a Páscoa, Pentecostes, outro nome para essa festa é Festa das Semanas, ou então Festa das Colheitas, e a terceira festa, a Festa dos Tabernáculos. E a festa do Pentecostes era assim chamada porque ela acontecia 50 dias após a Páscoa. William Barclay, um comentarista, ele escreve que a festa de Pentecostes tinha 2 significados principais. Primeiro, tinha um significado histórico, porque recordava a entrega da lei a Moisés no Monte Sinai, e também tinha um significado agrícola, porque na Páscoa se oferecia a Deus o primeiro homer, ou seja, uma medida de cevada, mas no Pentecoste se oferecia 2 pães, em gratidão pelo fim da colheita. Mas um outro significado que Barclay não cita, é que além de ser um dia de grande alegria, onde os judeus expressavam a gratidão ao Senhor pela providência da colheita, essa festa era também um lembrete do livramento da escravidão do Egito, conforme Deuteronômio 16. Essa festa tinha outra característica única. A lei estabelecia que nesse dia não se devia fazer nenhum trabalho braçal. Ou seja, eles estão diante de um feriado. E a cidade aqui está lotada de gente. Para termos ideia, Jerusalém tinha aproximadamente 25 mil habitantes. Mas em épocas de festas, o número de pessoas podia chegar a cerca de 100 mil pessoas. Esse é o contexto da narrativa que Lucas está mostrando no capítulo 2. E ao chegar o dia de Pentecostes, o versículo 1 diz que eles estavam todos reunidos num só lugar, num mesmo lugar. E todos aqui não eram todos os que estavam na cidade, mas acredita-se que eram os 120 que foram citados no capítulo 1. Então, nós vemos que esses irmãos estavam reunidos. Quando diz o texto, no versículo 2, você está com a sua Bíblia aberta? Versículo 2 diz: de repente. Sabe o que é isso? De repente.
uma coisa extraordinária acontece. Mas antes de vermos que coisa extraordinária é essa, nós precisamos nos atentar a essa expressão, de repente, porque ela é muito significativa nesse texto. Essa expressão mostra que a vinda do Espírito Santo é algo que pegou a todos de surpresa. Como assim? Embora eles soubessem que o Espírito Santo viria, eles não sabiam quando. A prova disso também se dá aqui no final do versículo 2. O texto diz que eles estavam todos assentados. Eu já ouvi falarem que no momento da descida do Espírito Santo, eles estavam orando, e por conta da oração deles, Deus mandou o Espírito. Bem, não pode ser isso que está no texto. Mas como nós podemos dizer que eles não estavam orando? Eles não podem orar sentados? Claro que podem. Acontece que o costume judeu era o quê? Orar em pé, com as mãos levantadas aos céus. Então é muito provável que eles não estavam orando neste momento, mas sim que eles estavam em algum momento de refeição. Porque assentado é um termo também utilizado nas Escrituras para descrever esses momentos de ceia, de refeição. Eu sei que para alguns esse parece ser um detalhe mínimo, sem relevância. Mas a verdade é que Lucas está mostrando que o derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial. Ele está mostrando, não foi algo produzido, não foi algo ensaiado, fabricado pelos homens. E isso incomoda a muitos, conforme diz o doutor Augusto Nicodemos. Porque muitos acreditam que é possível fabricar avivamento. Muitos acreditam que o avivamento pode ser produzido através de um tipo de receita de bolo. Se você orar na quantidade certa, jejuar na quantidade certa, então Deus é obrigado a mandar um avivamento. Mentira! Deus envia o avivamento quando Ele decide. É isso que nós vemos em Atos, é isso que nós vemos na história da igreja. Outros, acreditando nisso, até marcam culto de avivamento. Você já viu isso? Quarta-feira é culto de avivamento. Meus irmãos, a verdade é que nós não temos condições alguma de produzir avivamento. A única coisa que podemos e devemos fazer é pedir a Deus que Ele derrame o seu poder sobre nós, que nos encha do seu Espírito, sem esquecermos de que é Ele quem opera, do jeito dEle, na hora dEle e com quem Ele quiser. Os discípulos não esperavam que Deus enviaria o Espírito Santo naquele dia, mas de repente eles foram surpreendidos. E o Espírito Santo se manifesta com 3 sinais que nós vemos nesse texto. Quais são eles? Primeiro, verso 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Muitas vezes as pessoas fazem uma leitura distraída desse versículo. E eles pensam que a casa foi invadida por uma ventania. Não é assim? Você já ouviu alguém falar isso? E no dia de Pentecostes, a casa se encheu de vento. Mas o texto está falando isso? O texto não está falando que havia vento algum aqui. O texto está falando de um som como de um vento. Com isso, não significa que vento não seja importante. Devemos lembrar que tanto na língua hebraica como na língua grega, vento e espírito são as mesmas palavras. E nas Escrituras, há uma relação entre a liberdade de ação do Espírito Santo com o vento. É o próprio Jesus quem diz isso. O vento sopra
onde quer, e ouves o som, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ao fazer essa associação, Jesus estava enfatizando a soberania do Espírito Santo e os seus caminhos, que por vezes são misteriosos para nós. Ele está dizendo, assim como o vento é livre, o Espírito sopra onde quer, da forma que quer, em quem Ele quer. A verdade é que o Espírito sopra onde jamais sopraríamos. E Ele deixa de soprar onde gostaríamos que soprasse. Mas nesse texto, o que temos inicialmente não é o vento, e sim o som de um vento que invade toda a casa. Isso não é algo natural, é sobrenatural. E após essa manifestação auditiva da chegada do Espírito, então nós temos uma manifestação visual. Segundo sinal, versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Perceba que o versículo em questão diz que eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Neste sinal, o simbolismo é muito claro. O fogo. Fogo na Escritura, muitas vezes, não todas, está relacionado à purificação. Ok? Mas como eu disse, não todas. Porque há uma interpretação acerca principalmente do batismo, onde João diz, e Ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se você observar o contexto, você verá que esse fogo é juízo, não é purificação. Ok? Então, se você cantou alguma vez na vida, me batiza com fogo, que você peça misericórdia ao Senhor. Amém? Então, nesse sinal, o símbolo aqui é algo que retrata a ideia realmente de purificação. E em vários lugares das Escrituras nós vemos isso. O fogo sendo utilizado como símbolo da presença divina, expressando especialmente o que? Santidade e, como falei, o juízo de Deus. Por exemplo, Moisés foi chamado por Deus ao ver uma sarça ardente que queimava e não se consumia. Mais tarde, uma coluna de fogo acompanhou Israel no deserto. Quando o profeta Elias foi levado ao céu, foi vista uma carruagem de fogo. Mas antes, quando ele orou a Deus no Monte Carmelo, teve fogo da parte de Deus que desceu do céu. Outra informação importante que temos no texto é que essas línguas não pousaram apenas sobre alguns, mas sobre cada um deles. Sabe o que é isso? Isso está mostrando uma mudança de atuação. Como assim? O fato de línguas como de fogo pousarem sobre os cristãos implica em uma referência à verdade bíblica de que agora o Espírito Santo habitaria permanentemente em seu povo. No sentido em que a igreja é o templo do Espírito Santo. O interessante desse texto é que os discípulos não apenas ouvem a vinda do Espírito Santo, como também veem aparecendo aquilo que parece ser línguas de fogo, simbolizando o que? A presença divina. Então toma forma de línguas que não saem da boca dos crentes, porém pousam sobre a cabeça deles. Para não confundirmos, um parênteses, nós não podemos confundir as línguas do versículo 3 com outras línguas que serão mencionadas no versículo 4, ok? Onde Lucas vai introduzir o milagre de falar em línguas, que é o terceiro sinal.
Vamos para ele? Terceiro sinal da vinda do Espírito. Versículo 4, outras línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nós estamos vendo que, como resultado da chegada do Espírito, Lucas diz que eles ficaram cheios do Espírito. E aqui nós precisamos nos atentar a algo. Lucas faz questão de deixar claro que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. E quando eles falavam outras línguas, eles assim faziam conforme o Espírito os capacitava. Entendam, o Espírito Santo não é apenas privilégio para alguns cristãos, como dizem por aí. Eu sei que esse não é um assunto tão simples, e há algumas perspectivas teológicas a respeito deste assunto. Por exemplo, os nossos irmãos pentecostais, eles vão dizer que regeneração, conversão, é distinto do batismo no Espírito Santo. Os pentecostais veem o batismo no Espírito Santo como uma espécie de segunda bênção, algo que ocorre após ou na conversão. Para eles, o batismo no Espírito Santo é algo que todo cristão deve buscar. Mas como nem todos buscam, nem todos têm. O que isso gera? Separação na igreja. De um lado você tem os super espirituais batizados com o Espírito Santo, e do outro lado você tem os carnais, que não têm o Espírito. Mas de acordo com o texto, o Espírito não vem apenas para alguns, mas para todos aqueles pelos quais Cristo morreu. É claro que esses irmãos, de outra vertente teológica, eles irão utilizar Atos frequentemente, como referência para dizer que batismo com o Espírito Santo ocorre posteriormente à conversão. E um dos textos muito utilizados será Atos 2. Esse texto. Atos 8, Atos 10, Atos 19. Acontece que esses textos, num primeiro momento, numa primeira leitura, realmente dão a entender que o batismo no Espírito Santo é algo que ocorre após a conversão. E muitos passam nessa busca a vida toda para serem batizados, quando na verdade deveriam era buscar o fruto do Espírito. Em nenhum momento nas Escrituras temos um mandamento dizendo: busquem ser batizados com o Espírito Santo. Você tem esse mandamento? Não. Mas nós temos mandamentos para frutificarmos. Como a gente explica isso? A gente precisa lembrar que esses textos que são utilizados, principalmente de Atos, eles estão dentro de uma narrativa. Lucas está falando de algo que está acontecendo. E nós devemos lembrar que Atos é um período de transição da igreja do Antigo Testamento para o Novo Testamento, de judeus a cristãos. E mais, ao longo dessa narrativa, quando a gente vê o Evangelho se expandindo por todas as nações, por isso que nós falamos que Atos 1:8 é uma espécie de sumário do livro. Por quê? Porque diz que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas. E esse derramar do Espírito Santo os capacitou na proclamação do Evangelho. O derramamento do Espírito Santo em 4 episódios, que ocorre aqui em Atos, era a confirmação da inclusão daquele povo na igreja do Novo Testamento. E Deus está fazendo isso, chamando judeus e gentios, dando a eles o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, meu problema com
teologia pentecostal, são nossos irmãos, deixar isso bem claro. Mas meu problema com a teologia pentecostal em relação a esse assunto é que ela tem uma opinião inferior do que realmente é o Pentecostes. Porque o significado do que está ocorrendo neste texto que lemos, que é o derramamento do Espírito Santo, não é, como eu disse, para alguns, mas é para toda a igreja, para todo o crente. Ok, mas o que nós cremos então? A fé bíblica, a fé reformada que abraçamos, é que todo crente que confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, é batizado no Espírito Santo. Assim como escreveu o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo. Perceba que o texto é claro, não é necessário nenhuma ferramenta exegética para descobrir o seu significado. Todos, e não somente alguns, foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, não há poucos privilegiados. A bênção é de todos aqueles que creem nas Escrituras, ou melhor, no que as Escrituras falam a respeito do Filho de Deus. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, nada mais é do que a bênção inicial, ou seja, a iniciação do crente no corpo de Cristo. E isso se dá no momento da conversão com todos os cristãos. No entanto, após esta iniciação com batismo no Espírito, há um outro passo a ser dado. Que passo é esse? Enchei-vos do Espírito. E encher do Espírito, ser cheio do Espírito, é um processo onde se busca esse enchimento do Espírito Santo. Aquilo que John Stott e outros teólogos denominam como plenitude do Espírito, pleroma. É exatamente o que Paulo escreve aos Efésios 5:18, onde ele diz: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Todo cristão é batizado no Espírito Santo, mas agora ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Portanto, entendam que batismo com o Espírito não é a mesma coisa do que ser cheio do Espírito. Esse enchei-vos que Paulo fala é um imperativo, é uma ordem, é obrigatório, não é opcional. É interessante que na língua grega há dois tipos de imperativos. Um é o aoristo, que indica uma ação única. E outro é o imperativo, que indica uma ação contínua. Quando Paulo escreve enchei-vos, ele está usando esse imperativo de ação contínua. Sejam cheios. Mas o que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não significa apenas uma experiência emocional, como muitos pensam, mas envolve uma vivência contínua de obediência, de santidade, de transformação de vida. Muitos tentam, aquela expressão, ganhar no grito, para dizer que são espirituais. Não funciona. Quer saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Olhe como o marido trata a esposa trata o marido, os filhos, os funcionários, o patrão. Olhe a sua vida de santidade. Olhe se há transformação na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com quem grita mais alto. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida de santidade e transformação. Então a ideia central é que o Espírito Santo capacita o cristão para essa vida de testemunho fiel, vida de santidade e serviço a Deus. Essa plenitude
também está relacionada ao fruto do Espírito, onde muito se é enfatizado os dons, e eles são importantes. Às vezes é deixado de lado os frutos. Você não será conhecido pelos seus dons. Você será conhecido pelo seu fruto. Você será conhecido se você reflete o caráter de Cristo ou não. Amém? Voltando ao nosso texto. Vimos que todos foram cheios do Espírito Santo. E então eles começaram a falar em outras línguas. E esse é um ponto muito importante. Também polêmico, eu confesso. Até vou tomar uma água. É polêmico porque a grande questão, a grande pergunta levantada é: que línguas são essas relatadas em Atos? Pois bem, nós vamos entender um pouco melhor nos versículos seguintes, ok? Você me permite pular um pouquinho essa parte, a gente já volta nisso? Pode ser? Vou pegar um gás aqui. Até aqui, Lucas apresentou o que aconteceu no Pentecostes, o que os discípulos viveram com a chegada do Espírito. Basicamente aqui, nesses versículos, até o versículo 4, do versículo 1 ao versículo 4, nós temos ali o núcleo, aproximadamente os 120 discípulos. E agora, nós veremos o efeito do Pentecostes, dos versículos 5 a 11. Veja comigo o versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Percebam, é claro que Lucas está falando a partir a partir do seu horizonte, a partir do seu conhecimento. Então é muito provável que Lucas esteja se referindo a homens vindos de todo o mundo, não literalmente como conhecemos hoje. Mas o que ele tem em mente é do mundo greco-romano. E Lucas cita 15 nações aqui. Ou seja, nós estamos diante de uma reunião internacional. E como falamos no começo, eles estavam lá por causa da festa de Pentecostes. Mas foi quando, no verso 6, nós somos informados que se ouviu um som, e ali ajuntou uma multidão que ficou perplexa. Percebam, o Espírito vem com os discípulos, mas não permanece nos discípulos. A fé cristã não é uma bolha, onde nós nos trancamos nas quatro paredes. Mas nós veremos que a capacidade, o poder do Espírito, é para anunciarmos além das fronteiras. Quer sejam elas Jerusalém, as quatro paredes, ou onde quer que estejamos. Mas qual é o motivo da perplexidade deles? O que leva eles a isso? O final do versículo 6 nos responde: pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Muitos ficaram maravilhados com aquilo, com o que estava acontecendo. E então eles perguntavam, versículos 7 e 8, acaso esses homens não são todos galileus que estão falando? Então como é que nós ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Imaginem o que esses homens estão pensando diante desse evento. Eles questionam: ei, essa galera aí não são todos galileus? Eles pensam isso com um certo preconceito, porque os galileus habitavam no norte de Israel. Era uma região muito próxima de gentios. E por isso os outros judeus desprezavam os judeus da Galileia. Porque em geral eles eram mais pobres, eram considerados como ignorantes, iletrados. Em razão de tudo isso,
a multidão não entendia como que aqueles galileus, que nem o idioma local, quem sabe, falavam direito, que nunca haviam estudado, agora eram capazes de falar tantos idiomas. O que nos deixa curioso é o que eles falavam. Você já se perguntou nisso? O que eles falavam? A parte B do versículo 11 nos responde. Eles diziam: nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Percebam que coisa maravilhosa. Percebam o fenômeno que foi as línguas que eles falaram aqui. Observem o que o Espírito Santo está fazendo em Atos 2. Ele está fazendo com que todos que ali estão ouçam as maravilhas de Deus em sua própria língua. Isso é fantástico. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para esse texto, é impossível nós não lembrarmos de Gênesis. Como assim? Você lembra de Babel? O que isso tem a ver? Os versículos 8 a 11, Lucas nos apresenta uma lista de povos que estavam presentes. Ele menciona partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Creta, Roma e árabes. Percebam, às vezes a gente pula, né? Nomes, geografia, genealogia, mas isso é um detalhe importante, porque esses nomes não estão ali apenas como um detalhe histórico, mas servem para mostrar que a mensagem de Deus agora está sendo levada a todos os povos. É por isso que nós nos lembramos de Babel. Em Gênesis 11, Babel foi um evento onde Deus confundiu as línguas, e ali Ele dispersou os povos como juízo sobre a rebeldia humana. Mas agora, no Pentecostes, nós vemos o reverso de Babel. Deus agora está unindo todos os povos pela comunicação do Evangelho. O que antes separava, agora serve para unir na adoração ao Senhor. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele escreve: o Pentecostes foi o oposto de Babel, porque em Babel as línguas eram ininteligíveis. No Pentecostes não houve necessidade de interpretação. Em Babel houve dispersão. No Pentecostes, ajuntamento. Babel foi resultado de rebeldia contra Deus. E em Babel os homens enalteciam o seu próprio nome. Mas no Pentecostes, os homens falavam sobre as grandezas de Deus. Percebe a diferença? Enquanto uns querem tornar o seu nome conhecido, o seu nome grande, vem o Espírito e torna o nome dele conhecido. O nome do Deus soberano. E desse evento, meus irmãos, nós podemos destacar algumas coisas. Primeiro deles, o milagre das línguas. Você já parou para pensar nisso? No Pentecostes, Deus rompeu a barreira da língua. Judeus de diversas partes do mundo puderam ouvir os discípulos falando em sua própria língua. É como se aqui tivesse pessoas separadas de diversas nações e eu estivesse pregando e todos entendessem o que eu estivesse falando. O texto, o termo original utilizado aqui, essas línguas eram dialetos conhecidos e falados pelos judeus que habitavam diversas regiões do império e estavam em Jerusalém por ocasião da festa.
Essas línguas registradas em Atos eram idiomas. E os discípulos, então, falam essas línguas que nunca haviam aprendido. Não eram línguas estranhas, línguas que ninguém entendia. Mas percebam, que coisa maravilhosa que Deus está fazendo aqui. Ele está fazendo com que o seu nome seja conhecido entre as nações. Ele está proclamando as suas boas novas. É por isso que nós oramos, para que o Evangelho avance até os confins da terra. Uma observação importante, e uma questão levantada pelos estudiosos. As línguas de Atos 2 são da mesma natureza daquelas que são mencionadas em 1 Coríntios 12, 14. Há quem defenda a semelhança. Porém, acredito que elas são diferentes. Uma é para edificação pessoal e outra é para edificação comunitária, para a proclamação do Evangelho. Ok? Claro que a gente não vai ter tempo para explicar a diferença aqui, mas nós faremos isso num outro momento, numa exposição de Coríntios. Amém? Segunda coisa que nós podemos destacar nesse texto é a reação da multidão. Versículos 12 e 13. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. A partir do versículo 12, nós vemos que aquela multidão reage de duas formas. Assim é quando o Evangelho é pregado. O que significa isso? Alguns estavam verdadeiramente impactados e queriam entender o que estava acontecendo. Essa é a reação daqueles que são despertados pelo Espírito Santo. Mas há uma outra reação, no versículo 13. Outros, porém, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Isso mostra que diante de um evento tão poderoso e claro, ainda há aqueles que desprezam a obra de Deus. Essa é uma realidade que se repete ao longo da história. Sempre haverá os que creem e os que zombam. Louvado seja Deus também por isso. Sabe por quê? Ou a sua palavra salva, ou ela serve como meio de condenação. Ela não volta vazia. Meus irmãos, partindo para o final, nós precisamos lembrar que o Pentecostes não foi apenas um evento histórico, mas é um marco na história da redenção. Deus estava inaugurando a era do Espírito Santo, capacitando a igreja para a sua missão no mundo. E o Espírito Santo foi derramado para capacitar os crentes a proclamarem as grandezas de Deus a todas as nações. Está entendendo agora o porquê você está aqui? Perceba isso. Deus capacitou, por meio do seu Espírito, homens iletrados a proclamarem as suas verdades em vários idiomas. Louvado seja Deus por termos a palavra de Deus traduzida em nossa própria língua. A promessa de que eles testemunhariam com poder até os confins da terra é real. Nós fomos alcançados. Esse é o poder capacitador do Espírito Santo. Para finalizar, esse texto nos ensina algumas verdades fundamentais.
Espírito Santo é dado a todos os crentes, sem distinção. Outra coisa, a salvação é para todas as nações, pois Deus deseja que o Evangelho chegue até os confins da terra. E um dia, lá em Apocalipse, diz que nós teremos esse ajuntamento outra vez, que Deus reunirá povos de todas as tribos, línguas e nações. Amém. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que a obra de Deus sempre gera diferentes reações. Eu sei que nós nos entristecemos muitas vezes quando pregamos e as pessoas não creem. Não é assim? Mas a verdade é que só há duas reações em relação ao Evangelho. Ou crê, ou rejeita. Mas isso não é uma obra nossa. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Ele é quem convence. Se o Espírito Santo não convencer, não vai ser você que vai. O que você faz em relação a isso? Pregue. Pregue somente. E o Espírito Santo convencerá, se assim desejar. A pergunta que fica para nós então é: como temos respondido à ação do Espírito Santo? Será que nós temos nos rendido a Ele e permitido que Ele nos encha e nos use para proclamar a mensagem de Cristo? Meu irmão, você recebeu o Espírito Santo. Você foi chamado para ser testemunha. Você testemunha da ressurreição de Cristo, de que Ele está vivo. Proclame essa mensagem de que Cristo veio a este mundo, humildemente, que se entregou naquela cruz, que foi feito propiciação, que derramou o seu sangue, foi morto, que o Pai aceitou plenamente o seu sacrifício, que foi substitutivo, mas que Ele venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, mas virá para julgar os vivos e mortos. É o que cremos, é o que confessamos. Nós cremos no Cristo que está vivo, no Cristo ressurreto, no Cristo que reina soberanamente. Portanto, que Deus nos capacite a sermos testemunhas fiéis, proclamando as maravilhas do Senhor, em nosso tempo e em nossa geração. Amém. Faça isso. Proclame o Evangelho com fidelidade. Não seja tentado pelas diversas opiniões que tem por aí. Não seja tentado, que nem, não vou citar nomes, mas você sabe quem é. Um vídeo circulando por aí, dizendo se Deus, o pregador falando se Deus colocou, sei lá, te permitiu sonhar, é porque Ele vai realizar. Isso é um falso evangelho. O evangelho que nós anunciamos é: arrependa-se e creia, porque o juízo virá. E todo aquele que for um dia achado longe e sem Cristo, não resistirá à ira que será derramada. Eu sei que não é uma mensagem que todos gostam. Ela nem é tão assim atrativa, não é mesmo? Mas entre você mentir para alguém com essas mensagens antropocêntricas, diabólicas, você anuncia o Evangelho com fidelidade. E você clama ao Espírito Santo de Deus, para que Ele pegue a obra vicária de Cristo e aplique no coração do homem e da mulher. Porque se Ele não aplicar, não haverá salvação. Apenas faça o que você foi chamado a fazer. Proclame com fidelidade o Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos porque estamos vendo o seu Espírito sendo derramado na sua igreja.
Estamos vendo que não podemos também desprezar pequenos começos. Embora aqueles homens tenham permanecido com Jesus por pelo menos 3 anos, nós vimos que eles ainda eram poucos, 120. Mas nós veremos nos próximos capítulos que o Senhor dia após dia vai acrescentando os que vão sendo salvos. Assim nós cremos. Sabemos que o Senhor é aquele quem conduz a sua igreja, que a sua igreja não está desassistida, muito pelo contrário. Sabemos que o Senhor é quem guia, o Senhor é quem direciona, o Senhor quem dá poder aos cristãos para proclamarem as boas novas de salvação. É isso que queremos fazer. Isso é tudo que temos. Isso é tudo que o ser humano necessita. Por mais simples que seja, essa é a mensagem de salvação eterna. Não é o que Deus pode fazer, não é os bens que Ele pode dar neste mundo, não. Isso tudo é tão pequeno, tão passageiro diante da eternidade com Cristo. Que possamos proclamar e exaltar o Teu nome, falando das Suas grandezas, em nome de Cristo Jesus. Amém.